Olha só, quando a gente fala em voodoo, em hoodoo, o que vem à mente? Provavelmente, sei lá, filmes de terror, umas coisas meio sombrias, né? Mas a verdade é que a realidade por trás disso é muito, mas muito mais fascinante. E é para desvendar um pouco desse universo que a gente vai usar como guia o livro de magia Voodoo Hoodoo. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está por trás dessas tradições tão ricas e muitas vezes mal compreendidas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o joio do trigo. Quer dizer, o que é percepção e o que é realidade. De um lado está essa imagem clássica do boneco de voodoo, né? Cheio de alfinete, aquela coisa toda que a gente vê no cinema. Mas do outro, a gente vê os elementos de uma prática espiritual de verdade. Ervas, cristais, objetos com propósito. A ficção de Hollywood criou uma imagem que, olha, não tem quase nada a ver com a realidade. E é exatamente isso que a gente vai começar a desfazer agora. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo é entender essa diferença fundamental. Voodoo e hoodoo. Sabe, é o erro mais clássico achar que é tudo a mesma coisa. Mas não é, nem de longe. O próprio livro deixa isso bem claro logo de cara. Entender essa distinção é a chave para entender todo o resto. Então, vamos direto ao ponto. Primeiro, o voodoo. E aqui a palavra-chave é religião. Sim, é isso. O voodoo é uma religião. Pensa assim, é como qualquer outra fé que existe no mundo. Tem uma estrutura, uma cosmologia, um panteão de espíritos, tudo isso. E a tradição de Nova Orleans, que é o foco aqui, é especialmente interessante porque é uma fé viva, sabe? Ela está sempre se adaptando, absorvendo coisas novas ao longo do tempo. Agora vamos pro hoodoo. E aqui, ó, a história muda completamente. Hoodoo não é uma religião, é um sistema de magia popular. A melhor forma de pensar é como se fosse uma caixa de ferramentas, uma habilidade, um ofício. Por isso que uma pessoa pode praticar hoodoo e ser ao mesmo tempo católica, protestante, o que for. O foco do hoodoo é totalmente prático. É sobre usar certas técnicas para resolver problemas do dia a dia. E o que faz essas tradições serem tão ricas são as raízes delas. Não brotou do nada, né? É um verdadeiro caldeirão cultural. A base de tudo vem lá das crenças espirituais da África Ocidental, mas agora imagina isso se misturando, por uma questão de sobrevivência mesmo, com o catolicismo dos colonizadores, com o conhecimento de ervas dos povos nativos da América e ainda com pitadas de magia popular europeia. O resultado é essa coisa única, poderosa, uma prova incrível de resiliência. Ok, então se o voodoo é uma religião, ele tem seus seres espirituais, certo? É aqui que a gente entra no mundo dos loas, que em outras tradições podem ser conhecidos como orixás. E eles não são figuras distantes, não. Pelo contrário, eles são o coração que pulsa dentro da prática do voodoo. E esse ponto é fundamental para entender como tudo funciona. Na crença voodoo, existe um Deus Criador Supremo, o Bom Dia. Só que ele é visto como distante, inacessível. E é aí que entram os loas. Eles são os intermediários. São eles que fazem a ponte, que interagem com o mundo dos humanos, que ouvem as preces. Os praticantes criam verdadeiros relacionamentos com eles. E cada loa tem uma personalidade, um domínio, uma área de atuação. Mas como é que se faz essa conexão com um loa? Bom, uma das formas mais bonitas é usando um vever. Pensa num vever como se fosse um cartão de visitas espiritual. Cada loa tem o seu próprio desenho, a sua assinatura. Quando o praticante desenha esse símbolo no chão, geralmente com farinha ou algum outro pó, ele está literalmente abrindo um portal. É um convite formal para aquele espírito participar do ritual. E as personalidades desses loas são, uau, super diversas. Para ter uma ideia, vamos ver 3 bem famosos. Tem o Papa Legba, que é o guardião das encruzilhadas. Nenhum ritual começa sem pedir a licença dele. Depois, a Erzuli Freda, que é o espírito do amor, da beleza, mas também do ciúme, daquela paixão intensa. E, claro, o Barão Salmeiji, o mestre dos cemitérios. Ele lida com a morte de um jeito único, com muita sabedoria, vida e um humor bem ácido. Beleza. Agora a gente vai dar um pulo do panteão religioso do voodoo para a oficina de magia do hoodoo. É uma boa forma de pensar. Se o voodoo está mais ligado ao quem, aos espíritos, o hoodoo está ligado ao como. É uma prática muito tangível, usa ferramentas, ervas, óleos, tudo para transformar uma intenção em algo real. E o coração de qualquer praticante de voodoo é o altar. Mas esquece aquela ideia de algo super grandioso. O livro explica que é basicamente um espaço de trabalho, pessoal e sagrado. Os componentes essenciais são esses aí, um pano limpo, velas para iluminar, alguns itens pessoais ou de poder e coisas básicas como um copo d'água e incenso.
E o passo mais importante, antes de usar, cada objeto é consagrado, ou seja, é limpo e dedicado a um propósito mágico. Antes de começar qualquer trabalho mágico, a limpeza é essencial. Pensa que é como limpar a estática de um rádio antes de tentar achar a estação certa. É para isso que servem os banhos espirituais. Com misturas de ervas ou águas de colônia especiais, o praticante se purifica, tira qualquer energia negativa para que o ritual aconteça da forma mais limpa e focada possível. E esse aqui é talvez um dos itens mais famosos do Voodoo, o saco gris-gris. O que é isso? Basicamente é um feitiço portátil. É uma bolsinha pequena, cheia de ingredientes bem específicos, ervas, pedras, objetos pessoais, e cada um deles é escolhido para um único objetivo: proteção, amor, sorte, o que for. Depois de pronta, a bolsa é alimentada e a pessoa carrega com ela. E o arsenal do praticante de Voodoo não para por aí, não. Tem os olhos, que são usados para ungir velas, para focar e amplificar a intenção do feitiço. Tem os pós, que podem ser espalhados de forma bem discreta para abençoar um lugar ou influenciar uma situação. E, claro, os incensos, que com a fumaça purificam o ambiente e ajudam a levar as preces para o mundo espiritual. Cada item é uma ferramenta com um uso bem específico. Certo? A gente viu todas essas ferramentas, todos esses rituais, mas no fim das contas, para quê? Qual o objetivo final? O que as pessoas que praticam o Voodoo estão buscando? A resposta, na verdade, é bem pé no chão. E esse gráfico aqui resume tudo. Pode esquecer aquela imagem de maldição e coisa ruim. A imensa maioria dos trabalhos de Voodoo é sobre a vida. É sobre dar um jeito nos desafios que todo mundo enfrenta. Olha só os objetivos: amor e relacionamento, justiça, proteção, prosperidade, cura. Não tem nada de sinistro nisso, né? São as preocupações mais humanas que a gente pode imaginar. Essa citação do livro amarra tudo de um jeito perfeito. O Voodoo é, na sua essência, um sistema de empoderamento. Pensa só, para comunidades que foram historicamente oprimidas, marginalizadas, essa era uma forma de ter algum controle sobre a própria vida, de buscar uma ajuda do sobrenatural para resolver problemas bem terrenos. É, no fim do dia, uma ferramenta para melhorar de vida. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Quando a gente tira esse véu de mistério e preconceito do voodoo e do hoodoo, o que sobra? O que a gente encontra no fundo? Um desejo que é profundamente humano. O desejo de buscar um significado, de ter um pingo de controle sobre o nosso destino e de se conectar com algo maior. E isso faz a gente pensar, no fim das contas, o que essa busca universal pelo espiritual realmente diz sobre a experiência de ser humano.